E aí, nós entramos aqui então na 21. Observem bem, aqui comigo. Na 21 em diante, nós vamos trabalhar agora com questões relacionadas a Erik Erikson. Como eu disse para vocês aqui nas aulas teóricas, Erik Erikson foi o criador do termo psicologia do desenvolvimento humano. Foi ele quem estabeleceu que o ser humano possui 8 fases de desenvolvimento, que é o ciclo da vida, né? O curso de vida do ser humano é composto por 8 fases, que é a infância, a adolescência, a vida adulta e o idoso. Exatamente o que o edital está pedindo. Ou seja, quem criou esse nome da teoria dele foi ele mesmo. Aspectos biopsicossociais da criança, adolescente, adulto, idoso. Então, isso se refere diretamente a Erik Erikson e seus 8 estágios de desenvolvimento humano no curso de vida. Observemos bem isso aqui, então, na tela, na questão 21. Diz o seguinte: na teoria de desenvolvimento psicossocial ou biopsicossocial de Erik Erikson, que abrange todo o curso de vida, ciclo da vida, lifespan, né? Você também pode encontrar como lifespan, ou ciclo da vida, curso de vida. Cada estágio de vida apresenta uma tarefa ou um desafio principal relacionado ao eu e aos outros, e com o qual as pessoas devem lidar de alguma maneira. O desafio do primeiro estágio é o quê? O desafio do primeiro estágio é a confiança versus desconfiança. Esse é o primeiro estágio de Erik Erikson, conforme a sua teoria. E aí, Erik Erikson pontua 8 estágios aqui comigo. Esses 8 estágios são marcados por crises. Crises que vão se desenvolver. Confiança, desconfiança, iniciativa ou vergonha, culpa, construtividade. Cada estágio nós temos 2 vertentes, uma positiva, outra negativa. E ao passar por esse estágio, ele vai para o estágio seguinte, desenvolvendo uma vertente ou positiva ou negativa. Vai para o estágio seguinte. No estágio seguinte, ele passa por aquela fase, né, se passar bem, desenvolve positiva, a vertente positiva. Se passar ruim, desenvolve a vertente negativa. E vai para o outro estágio, sendo 8 estágios de desenvolvimento humano no curso da vida, que vai desde a infância até a velhice, né? Vamos então para a próxima questão. Assinale as afirmativas abaixo. Tanatologia é o estudo do fenômeno da morte e dos processos emocionais e psicológicos envolvidos na reação à morte, tanto nos moribundos e enlutados, quanto na equipe de profissionais que atende o paciente diante da morte. Isso aqui está certo. Porque, de acordo com Erik Erikson, uma resolução desenvolvimental negativa do conflito em face da morte inevitável envolve, isso seria no 8º estágio, né? Que é o estágio da velhice, que é o estágio que a pessoa pode ter a vertente positiva e não negativa, seria uma gratificação, paz, integridade, né? O 8º estágio é chamado de integridade, que é a vertente positiva, ou desesperança, que é a vertente negativa. Essa segunda afirmação está errada porque está dizendo que gratificação, paz e integridade são vertentes negativas. Pelo contrário, são vertentes positivas desse estágio. Portanto, está falso o que aqui? A primeira afirmação, aqui, quando diz que a primeira afirmação é verdadeira, isso, e a segunda é falsa, com certeza. Então, a letra C é a que está certa, né? E aqui, nós temos aqui de novo uma questão do CESP que diz o seguinte: na história da humanidade, o estudo da criança é bastante recente. Até o século XVII, a criança era vista como adulto em miniatura, com certeza.
participava integralmente das atividades relativas à vida da comunidade, inclusive orgias e execuções. Com o aparecimento da infância como categoria, surgiu a psicologia do desenvolvimento, trazendo importantes elementos como a compreensão para a compreensão particularizada da infância e seus processos. Tanto tendo o fragmento do texto acima como referência inicial, julgue os itens a seguir relativos à psicologia do desenvolvimento. Erik Erikson, assim como outros estudiosos desse campo, considera que o desenvolvimento psicológico tem início na concepção e termina com a morte do indivíduo. Falso, porque não é na concepção, e sim no nascimento. No nascimento e termina realmente com a morte do indivíduo, e não na concepção do indivíduo, né? A 24. Erik Erikson apontou que a busca pela identidade na adolescência, a crise da identidade da adolescência, passa por uma crise normativa, ou seja, tem que passar por ela. Propôs um diagrama epigenético, ou seja, baseado em fases, estágios, etapas. Nós vimos tudo isso aqui na parte teórica, apresentando um quadro em que são anunciados os conflitos ou crises que caracterizam cada uma das etapas do desenvolvimento humano. E preocupou-se em evitar os frequentes estigmas em torno das turbulências juvenis, né? É para fugir disso. Legitimado sob a forma de diagnósticos definitivos, escrevendo a crise do adolescente não só como própria do processo de desenvolvimento de identidade, mas essa crise é uma condição necessária para tanto, chamando esse momento de moratória psicossocial, fundamental para o adolescente. Lembram da moratória? A moratória, que nós estudamos aqui em Erik Erikson, diz respeito ao fato desse adolescente se achar pronto, fisicamente, psicologicamente e biologicamente, biopsicossocial, pronto para poder desfrutar das coisas boas da vida, das coisas socialmente tidas como boas, mas a sociedade lhe impõe uma moratória. Lhe diz, espere mais um pouco. Isso é a moratória psicossocial. E por isso isso gera uma crise, gera revolta, rebeldia, porque ele se vê pronto, mas lhe pede mais um tempo, né? Portanto, isso é a moratória psicossocial. Aspectos biopsicossociais da criança, adolescente, adulto e idoso é Erik Erikson, principalmente, para quem não estudou aqui comigo a parte teórica. Piaget, Vygotsky, Vallon também entram, mas é fundamental que a gente verifique Erik Erikson, porque ele foi o autor quem estabeleceu o curso da vida, da infância até a velhice. Vamos então para a próxima questão. 25. Erik Erikson procura compreender a adolescência em uma análise completa do ciclo vital, propondo a existência de crises psicossociais normais de desenvolvimento. A crise psicossocial, que corresponde à fase genital, esperada por Freud, adolescência, é identidade versus confusão de papéis, sendo posterior intimidade e isolamento. Letra A, com certeza, né? Essa é a fase correta. E a 26, nós já estamos caminhando para o fim, diz o seguinte: de acordo com a teoria de desenvolvimento psicossocial ou biopsicossocial de Erik Erikson, os indivíduos passam por sucessivas crises de desenvolvimento, em que se opõem conflitos básicos, é claro. Os conflitos vivenciados pelos adolescentes foi a fase mais importante que ele estudou. Os conflitos passados pelos adolescentes corresponde à seguinte etapa: identidade versus confusão de identidade, com certeza. E aqui, já indo para o fim, de acordo com a teoria do ciclo vital de Erikson, a crise que corresponde à terceira idade, né, implica na oposição integridade versus desespero ou desesperança. É a mesma coisa, depende da tradução, que é a velhice. É a última e o oitavo estágio do desenvolvimento humano de Erik Erikson. E aqui, a 28, à luz do desenvolvimento
biopsicossocial, julgue o item seguinte. O termo crise de identidade foi cunhado por Erikson, para quem essa crise ocorre a partir da adolescência, com certeza, e tem papel fundamental no fortalecimento ou no enfraquecimento da personalidade verdadeiro, com certeza, né? E então, dessa maneira, nós encerramos aqui o nosso estudo sobre os aspectos, a psicologia do desenvolvimento, os aspectos biopsicossociais da criança, adolescente, adulto e idoso. Abordamos Piaget, Vygotsky e Vallon, são fundamentais, mas principalmente Erik Erikson foi quem trouxe essa teoria, né, do curso de vida da infância até a velhice, até o idoso. Muito obrigado, então, pela atenção de vocês. Nos vemos, então, nos próximos vídeos. Tchau e até mais.